E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas. Peço desculpas porque eu demorei um pouquinho, mais de uma semana, para gravar o último episódio da primeira temporada de Os Outros, série disponível na dona Globoplay. E vamos conversar muito sobre esse último episódio e falar o que a gente pode esperar dessa segunda temporada. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito, muito importante. A gente tem uma meta para chegar em 1000 inscritos pra gente poder monetizar o canal. Então eu conto muito com o apoio de vocês para poder compartilhar com outras pessoas para que a gente possa aumentar a família. Bom, vamos começar o episódio. Ele inicia justamente com essa mobilização dos outros moradores também do condomínio em busca do Marcinho. Todo mundo usando camisetas, procurando tanto a Lohane quanto o Marcinho, né? E de fato tá todo mundo muito sensibilizado e muito emocionado, principalmente, óbvio, o Amâncio e a Cibele, né? E de fato a Cibele tá muito, muito mal, justamente por causa da onde é que tá o filho dela, né? O episódio, ele inicia sem nenhum flashback, como a gente tá acostumado. Já começa tanto com a Amâncio quanto com a Cibele entregando panfletos justamente para poder divulgar que o filho dele está desaparecido e se eles podem ajudar de alguma forma, né? De repente, o Amâncio, ele recebe uma ligação. Então ele corre até a Cibele e os dois saem desesperados porque talvez tenham encontrado o Marcinho. Eles chegam no IML, que é um corpo muito parecido com o corpo do Marcinho que foi encontrado. Então, obviamente, eles ficam desesperados. A delegada também tá ali nessa cena. E, obviamente, eles ficam muito mal porque pode ser de fato o filho deles, né? E eu fico pensando o desespero que é até revelar o corpo e de fato você ver se é o teu filho ou não. A angústia e o desespero que fica. E de fato, a Adriana Esteves, perfeita, conseguiu mostrar toda a emoção de fato e o desespero que deve ser esse momento, né? E eles ficam. Ela começa a chorar muito e você, como telespectador, fica: meu Deus, é o Marcinho ou não é o Marcinho? Mas de fato, depois eles descobrem que não é o Marcinho. Ela fala que não é o filho dela. Isso dá até um alívio pra gente, né? Depois mostra aqui que a relação entre o Rogério e a Mila não tá das melhores, justamente porque ele descobriu que a Mila teve um caso com o Amâncio e justamente por isso que o pai dele surtou aquele dia, que ele acabou empurrando o pai dele da sacada. Então, de fato, há um clima bem estranho entre os dois. Mas também porque ela descobriu que ele estava trabalhando com o Sérgio, guardando arma pra ele, né? E ela tenta conversar com ele da melhor forma possível e a gente percebe que a relação dela com ele é muito diferente da relação que o Vando, por exemplo, tinha com o filho, né? Ela tenta, na base da conversa, resolver a situação com o filho. Ela fala pro filho que, de fato, vender o carro é importante. Ela seguiu aquele mesmo script que ela já vinha de outras discussões que eles tinham, né? Que sempre era esse o tema, a venda do carro. E ela falou o quanto é importante isso e o quanto foi importante ela ter vendido de fato o carro, porque agora ela vai poder abrir o salão de beleza dela e começar a ganhar dinheiro com isso. E quem sabe no futuro compra um carro também, né? Aí o Rogério tá aqui jogando bola sozinho, o Sérgio aparece, mas o Rogério não dá muita moral pra ele, não. Depois a delegada aparece e pede pra conversar com o Sérgio, falando sobre a filha dele, se ele recebeu alguma notícia, se ele sabe alguma coisa sobre o desaparecimento da Lohane. Só que nesse momento, gente, a Lohane não tá desaparecida. A Lohane está na casa da mãe dela. Então, na verdade, ele tá tranquilo assim porque ele sabe de tudo, né? Mas principalmente porque a Lohane, ele sabe que a Lohane tá bem. E ela pergunta pra ele, ela fala: mas você tá muito calmo pra quem tem a filha desaparecida. Ele desconversa, fala que conhece a filha, que sabe que logo a filha vai aparecer. Ele tenta dizer que isso é normal, ela desaparecer, sabe? Mas mesmo sendo normal, ele como pai não deveria tornar uma situação como essa normal, né? E ele não gosta porque ela é muito diferente do delegado que trabalha com ele, por exemplo, né? Ela não é corrupta, ela tá ali de fato pra verificar todos os casos, todas as informações, solucionar. E ele não gosta dela justamente porque ela não é como ele. Então isso incomoda ele. Aqui nesse momento, a delegada quer conversar com o Rogério, quer entender o que aconteceu, justamente porque as câmeras de segurança verificaram que o Rogério tava indo no apartamento do Sérgio. E é justamente isso que ela pergunta. Se ela sabe alguma coisa sobre o Marcinho, sobre a Lohane. E aqui ele fala que: você sabe que o Marcinho tentou me matar? E ele fala assim: por mim que eles fiquem desaparecidos. Dá pra ver que o Rogério guarda essa mágoa, né? E é muito engraçado porque o adolescente em si, ele quer muito ser tratado como adulto, mas ele não age como um, né? Se bem que a maioria dos adultos também, às vezes, idade não quer dizer maturidade, não quer dizer que você saiba lidar com as situações. E ele fala que de fato trabalhava com o
Rogério que ele não sabia as situações ali que acabavam envolvendo a Lohane e o Marcinho, que ele só tava ali de fato pra cuidar da Lohane. Esse era o papel dele, ele era pago para isso. Aí o Rogério, com raiva, ele pega um ferro e começa a quebrar o fundo do carro que o Sérgio acabou comprando por R$200 mil no episódio passado, né? Só que ele vê que o Sérgio tá descendo as escadas, então ele quebra, mas ele entra no porta-malas. Só que o Sérgio não vê. O Sérgio vê que tá quebrado, vê que alguém quebrou, mas ele entra no carro e segue porque ele tem que resolver alguma coisa, e com isso o Rogério vai junto. Aqui ele já tá no trânsito, o Rogério tá ali, o Rogério tá ouvindo a conversa dele, e ele tá conversando, e o Rogério tá ali, só que o Rogério é um pouquinho mais esperto, que bom. O Rogério pega, ele já tinha o WhatsApp da delegada, porque a delegada deixou com eles, né? Então ele grava o áudio com o Sérgio falando e manda pra delegada. Esperto foi ele. Aqui a Lohane tá na casa da mãe dela, a Lohane tá desesperada atrás do Marcinho. Ela tá conversando com o pai nesse momento, por telefone. E exatamente essa conversa que o Rogério tá gravando. O Sérgio, na verdade, vai levar ela numa clínica pra supostamente ver como é que tá o bebê, mas é mentira. De fato, é uma clínica de aborto. É uma clínica clandestina de aborto. Ela tá achando que tá indo ver o bebê. E na cabeça dela, o Marcinho tá indo junto. O Marcinho e a Cibele. Porque o pai dela fez ela acreditar que tá tudo bem, que o Marcinho tá na casa dele e que ele tá indo lá nessa clínica. Então isso faz com que ela queira ir, porque ela vai ver o Marcinho. E também aqui nessa cena ele fica muito brabo, porque na verdade quem liga pra ele é ela, do celular da mãe. E ele fica muito brabo porque ele não deixa ela trocar no telefone. Ele não quer que ela use o telefone, porque usando o telefone ela vai descobrir cedo ou tarde que o Marcinho de fato continua desaparecido. Aí o Sérgio chega na casa da esposa dele, e aqui é o Rogério espiando. Aí ela entra no carro e a primeira coisa que ela faz é perguntar sobre o Marcinho. E ele fala que o Marcinho tá indo pra lá pra clínica e tá tudo bem. Pra ela tá tudo bem. E aqui, de fato, tá o Amâncio, a Cibele desesperados, porque eles não têm notícia nenhuma. E eles estão aqui discutindo, na verdade, a Cibele tá discutindo com a delegada, e a delegada, de repente, escuta o áudio que o Rogério tá mandando. E ela pede pra Cibele ficar em silêncio, porque tá acontecendo alguma coisa. E aqui ela percebe que o Sérgio tá envolvido. E aqui ela coloca o áudio tanto pro Amâncio quanto pra Cibele escutar, e eles vão desesperados pra lá. Eles vão desesperados pra lá, pra essa clínica, porque o Rogério também mandou a localização. A Mila tá chegando, eu acho que tá chegando de Uber, tá chegando de carro de aplicativo, e ela vê a movimentação e ela vai atrás pra ver o que tá acontecendo. E ela descobre que o Rogério também tá enfiado nisso, então ela também entra no carro e vai todo mundo pra lá. Aqui chegam eles na clínica clandestina, eles entram, o Rogério aproveita, sai do porta-malas e se esconde em outro lugar. Ele não vai ficar no porta-malas e seguir com o Sérgio, né? E eles estão chegando no local. A Lohane, eu acho que ela não tá nem um pouco preocupada, porque na cabeça dela é de fato ver como é que tá o bebê, é de fato o Marcinho vai chegar, então ela tá muito tranquila. E aqui a mãe da Lohane pergunta pro Sérgio: tem certeza que é o certo a se fazer? A gente não devia perguntar pra ela? E o Sérgio simplesmente fala: a gente não tem que perguntar nada. Ela é uma adolescente e a melhor opção é abortar a criança. E ela vai e ela tá muito tranquila. A enfermeira dá um remédio pra ela tomar, ela pergunta: mas que remédio é esse? E ela: não, mas é pra te tomar pra fazer o exame. Ela meio que fica um pouco desconfiada, mas acaba tomando. E a mãe dela fica muito mal, né? Muito mal com a situação. Complicado. E ela tá desconfiada. Ela tá muito desconfiada da Lohane, mas ela entra ali pra fazer o procedimento, né? Eles chegam no local, a delegada pega a recepcionista, pergunta se o Sérgio tá ali. A recepcionista fala que sim. A Cibele, ela não espera, porque a Cibele é acelerada, né, gente? Ela entra por trás. Ela entrando por trás, ela pega a delegada conversando com a recepcionista fala que é a sala tal, número tal, e a Cibele prontamente já vai e entra. A Mila tá aqui do lado de fora, esperando notícias do filho, e de repente ela vê o Rogério ali atrás, escondido atrás da máquina. Então ela fica muito tranquila, porque o filho tá bem, ela abraça o filho, tudo, e aqui tá a Lohane pronta pra fazer o aborto, né? E a delegada entra, só que a Cibele, como chegou primeiro, a Cibele fala: o que tá acontecendo? Rapidamente o Sérgio sai correndo, porque ele já entendeu que é furada. Aí automaticamente a delegada também sai correndo atrás dele, ele sai correndo pra entrar no carro, ele pega a Mila como escudo, né, pra proteção pra ele, apontando uma arma pra ela, e a delegada fala: solta a arma. Ele manda a delegada soltar a arma, a delegada solta a arma pra justamente não acontecer nada com a Mila, ele entra no carro e vai embora. E aqui eles descobrem que de fato ela tá grávida, que eles vão ser avós, e isso obviamente dá uma
esperança pra Cibele. E aqui é justamente o momento, essa passagem aonde fica mostrando alguns dos personagens falando tudo que sabem sobre o Sérgio. Ela fala sobre a morte, a explosão do gás no apartamento da dona Lúcia. Aqui ela fala tudo que ela sabe sobre as armas, sobre o dinheiro, sobre o esquema de Melícia. Aqui é o momento que a delegada chega e prende o delegado que trabalha com o Sérgio, que também é muito bom, sabe que ele tá preso também. Aqui também mostra a Mila e o Rogério falando o que sabem, e depois mostra o Rogério, ele numa casa, não mostra onde que é essa casa, não é o apartamento que ele mora, mas é uma casa, mas não mostra aonde que é. A polícia acaba dando um tiro na perna dele dentro da casa e acabam pegando ele e prendendo o Sérgio. É muito bom, né, gente? Foi preso. Aqui agora quem tá dando o depoimento é a Cibele. A delegada pergunta sobre a arma e ela fala sobre a arma, que ela comprou a arma pra proteção, e foi daí que desencadeou muitas das coisas que aconteceram até agora. E aqui a gente descobre que a Mila de fato conseguiu fazer o salão dela. Ela e o filho estão muito bem, estão muito felizes. Ela conseguiu realizar o sonho dela e ele falou pra mãe dela que quer trabalhar junto com ela, talvez fazer um curso de barbeiro, fazer barba, essas coisas. E ela falou, mas primeiro você vai focar nos estudos. Eu posso estudar de manhã e à tarde trabalhar aqui. E ela até que gostou da ideia e o Amâncio chega. E o Amâncio chega pra dar um final pra esses dois personagens, né? Principalmente um final pra Mila. Os dois falam sobre a relação que eles tiveram, mas que de fato foi uma relação muito boa, que fez muito bem pros dois, mas que cada um vai seguir o seu caminho e que ambos sejam felizes. Eu vou falar pra vocês que eu gostaria muito que o Amâncio e a Mila tivessem um final feliz, pra justificar tudo que aconteceu, sabe? Essa relação entre os dois. Porque dificilmente é uma mulher com a índole que a Mila apresentou pra gente no decorrer da trama, ela simplesmente trairia o marido com alguém qualquer. E nesse tipo de situação, ela trairia o marido com alguém que ela pensaria no futuro, que ela gostaria de construir um futuro. E justamente pra justificar tudo que aconteceu, sabe? Seria legal os dois terminarem a história juntos. Mas eu entendo também pela forma que a narrativa foi sendo construída pra essa reta final, o quão é importante o Amâncio ficar do lado da Cibele. Mas não necessariamente ele tem que ficar com a Cibele pra poder dar esse apoio pra ela. Não. Ele poderia ficar com a Mila e continuar dando esse apoio pra Cibele. Maturidade. Não quiseram assim e tá tudo bem também. Mas os dois terminam bem, terminam felizes. A conversa dos dois foi muito boa. Depois a gente tem o Rogério aqui, que tá preso. Ele recebe uma visita. Ele acha que é a filha dele, mas de fato é a Cibele. E ela pergunta onde é que tá o filho dela. E ele fala que não sabe onde é que tá o filho dela. Mas uma coisa me pegou aqui que eu meio que comecei a desconfiar de como seria esse final. Porque tem um momento nessa conversa aqui que o Sérgio diz pra ela assim: você sabe que teu filho não gosta de você, que ele te odeia? E eu fiquei pensando, em que momento que eles tiveram essa conversa? Em que momento o Marcinho falou pra ele que odeia a mãe? Foi porque ele não matou o Marcinho e ele conversou com o Marcinho, de fato trouxe o Marcinho para o lado dele, pro Marcinho trabalhar pra ele. E isso justifica o fato do Marcinho não ter voltado. O fato dele ter descoberto que a mãe traiu o pai, que a mãe tava numa festa ficando com outro cara, que a mãe transou com o Sérgio, mas também não faz muito sentido ele ficar do lado do Sérgio nesse momento. Mas, no desespero, né, isso que me leva a crer. Mas ele fala com muita propriedade de que ele odeia a mãe dele, sabe? Que ele odeia a Cibele. Então talvez esteja aí o caminho e a narrativa que vai ser construída para essa segunda temporada. Aqui a Cibele e o Amâncio estão voltando pra casa deles, estão indo embora do condomínio, e é um momento de despedida também da Mila com a Cibele. A Mila pede desculpas pra Cibele, e a Cibele só dá um abraço no Rogério e pede pra ele cuidar da mãe dele, e vão embora. Apesar dela não ter abraçado a Mila, fica muito claro que não, talvez tenha até um pouco de ressentimento, mas que, ok, vida que segue, eles vão embora, e é o final da Mila, do Rogério aqui. Eu gostei muito desses dois personagens, não gostei do final do Rogério, porque mesmo ele tendo falado as coisas, não se mostrou que de fato houve uma grande mudança ali, sabe? E aqui o Amâncio e a Cibele voltam pra casa antiga, e eles recebem num almoço a Lorraine e a mãe dela, e é um almoço, uma conversa, a gente viu que a barriga da Lorraine já tá um pouquinho grande, e estão conversando tudo, e ela perguntou como é que vai ser o nome do bebê, e ela fala que vai dar o nome, se for um menino, o nome vai ser Márcio, Marcinho, que ela gosta desse nome. E isso de fato emociona muito, muito a Cibele, e a gente vê o quanto a Adriana Esteves é uma atriz muito, muito maravilhosa, muito
muito foda. Aí o telefone toca, ela atende, só que ela não sabe quem é, ela fala: Márcio, é você, meu filho? Marcinho, é você, meu filho? E de repente a gente corta a cena e mostra alguém desligando o telefone público, e ela fica desesperada, óbvio, porque ela acha que é o filho, e mostra ali as fotos do Marcinho, e de repente mostra todo mundo ali, acho que acredito que é o trem, não sei, e o rapaz ali de canguru amarelo, de costas, e de repente se vira e a gente vê que de fato é o Marcinho. E termina a primeira temporada aqui, meu povo. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa primeira temporada. Eu amei, é uma série muito boa. Lucas Paraíso, que é o autor, ele conseguiu construir uma narrativa muito interessante pra gente. Óbvio que tiveram alguns pontos que eu não curti, mas eu acho que isso é muito particular, individual. Talvez teve momentos que também você que tá assistindo também não gostou, mas que isso é muito insignificante perto da grandiosidade que foi a série, tá? Foi perfeita e eu já tô ansioso pela segunda temporada, tô louco pra ver como vai ser toda a narrativa que vai ser construída. Quero agradecer a vocês que me acompanharam durante essa primeira temporada inteira, a gente falando. Peço desculpas pela demora. E é isso, meu povo. Até a segunda temporada. Mas também vou trazer outras séries aqui, outras novelas. Deixa aqui nos comentários uma série ou uma novela que vocês queiram que eu traga. Vou fazer um esforço para conseguir trazer. Mais uma vez, muito, muito obrigado por todo o apoio, por me acompanharem. Continue se inscrevendo, compartilhando. É isso, beijo e até.